Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos episódios aqui de estudos de casos, né, dentro do nosso universo Academia do Farmacêutico, e hoje eu, Inácio Luvan, tenho o prazer de receber aqui Rafaela Antunes, falando diretamente de Brasília, do nosso Distrito Federal, uma farmacêutica muito interessante, com uma passagem, inclusive, pela educação física, e ela vai contar para a gente como que isso aconteceu e como que vem acontecendo hoje, o grande movimento que ela proporciona para as pessoas que estão conectadas com a clínica, com o consultório farmacêutico, sobretudo dentro do universo da suplementação. Rafaela, que bom ter você aqui. Finalmente eu consegui te trazer, hein? E agora eu quero já começar. Você se apresenta e tal, faz as honras, faz uma pergunta que eu não posso deixar passar, né? Por que você fez farmácia, Rafa? Conta pra gente. Boa tarde, pessoal, né? Muito bom estar por aqui com o Inácio. Então, Inácio, sou farmacêutica, né? Nasci praticamente dentro de uma farmácia. A gente tem drogarias aqui em Brasília e drogarias essas que têm 51 anos, tem 51 anos esse ano, né? Vida Então, longa, vida longa. sou filha de um prático de farmácia que tudo que ele soube, ele colocou ali dentro. E estamos continuando essa jornada aí do meu pai. Que maravilha. E aí, você imagina então que farmácia foi uma espécie de um lugar comum, assim, ou Inácio, você foi fazer outros cursos também, né? Então, como foi sim, isso aí para você? como aconteceu isso, né? Então, o que aconteceu durante a minha jornada? Eu a vida inteira trabalhei dentro da drogaria. Eu a vida inteira trabalhei dentro da farmácia dos meus pais, né? Só que eu também fui atleta durante alguns anos. Eu fiz triatlo, competi fora, internacionalmente, e veio esse despertar pela educação física. E aí, no momento da faculdade, eu fiz farmácia, não passei, e também fiz educação física, e passei para educação física. Então, optamos, tanto eu quanto meu irmão, que hoje também trabalha comigo na drogaria, nós primeiro fizemos o curso de educação física. Eu cheguei a atuar, meu irmão não deu tempo, e, enfim, as circunstâncias da vida, apesar de eu ter atuado, me levou de volta para a drogaria. Então, depois de ter formado, depois de estar atuando com educação física, né, que existia um sentimento muito latente, muito grande, assim, de que eu precisava, eu não estava no meu lugar, eu era uma excelente profissional, eu adorava dar aula de educação física, mas eu ainda não fazia aquilo que era o meu chamado. E aí foi por isso que eu voltei e estou junto com meu irmão aí nas empresas que a gente tem hoje. Que maravilha. Para o pessoal que está vendo a gente, pessoal, a Rafaela, hoje são 4 farmácias? Isso, aham. São Eu paro quatro loja. farmácias. Ela já cantou aqui a pedra com mais de 50 anos, né? Ela e o irmão, que é queridíssimo, e tal, o Daniel. Um abraço para o Daniel, se estiver escutando a gente, ou vendo a gente. Os dois hoje conduzem isso que iniciou com o pai. O meu pai. Então a Uhum. responsabilidade ela é maior, porque vocês estão cuidando também de um legado da família, não é só fazer uma coisa dar Exatamente. certo, né? Tem mais coisas Exato. envolvidas aí. Agora, uma curiosidade: você acredita que o lance da educação física, você que foi atleta, trabalha hoje com alta performance, também de questão pulmonar, de respiração, de circulação, gente, é uma daquelas pessoas assim que você fica
dizes loucos, porque é difícil de acompanhar a agenda dela. E eu não sei como é que ela arruma tempo, que vai para academia todo santo dia e ainda de raiva ainda marca lá. Tá feito, como é que é? Fazendo o que tem que ser Tá feito. feito. Só você acordar e já ver aquela e fala, meu Deus, eu tenho que melhorar, né? A mulher já foi, né? Eu ainda tô acordando. Não é fácil acompanhá-la, não. E você acredita, Rafa, que a educação física hoje contribui de alguma maneira para você exercer sua Inácio, prática farmacêutica? totalmente. Assim, eu sou a empresária que eu sou hoje, eu sou a farmacêutica que eu sou hoje, por conta da atleta que eu fui e por conta da professora que eu me tornei dentro da educação física. Então, eu aprendi muito a questão da disciplina, a questão dos bons hábitos, a questão de uma boa alimentação, a questão da disciplina do horário. Você me perguntando isso assim, eu sempre tive disciplina. Eu tinha um horário de treinar, eu tinha um horário de comer, eu tinha hora de descansar, eu tinha hora de musculação. Então, essa disciplina que eu trouxe lá de trás, hoje você consegue ver minha agenda lotada e ainda assim postando na rede social, é justamente por conta disso que eu aprendi lá atrás, entendeu? E o fato de ter dado aula de educação física me fez passar por algumas escolas. Eu sou professora de educação física de escola, né, escola pública. Então me fez ter uma abordagem muito mais humana, me fez entender as pessoas um pouco melhor, né? Me fez ver vários tipos de gestão, como eu queria gerir um local, como eu não deveria gerir. Então, assim, eu digo que a Secretaria de Educação, que foi por onde eu passei, foi um mestrado para mim, em gente e em habilidade de comunicação, em habilidade de entrosamento, de me portar, de me comunicar também. Então, assim, hoje a educação física ela tem toda a base, né? Foi dia do profissional de educação física, agora é dia 1º de setembro. E, assim, eu sou muito grata por todos que passaram pela minha vida, porque me ensinaram a ser a profissional que eu sou hoje. Então, sou muito grata por isso, sim. Que incrível. Rafaela, a gente tem um momento formal, que é 2013. 2013 é um momento em que, para a nossa área farmacêutica, a Uhum. gente tem. Eu vou usar até uma coisa que me chama muita atenção. A gente tem a permissão para poder ter o histórico de um paciente. Como educadora física, eu imagino, você tem uma espécie de um histórico. O que você tinha de massa dananã, o que você tinha de gordura, o que melhorou aqui, o que melhorou lá, enfim, um progresso Uhum. comentado. 2013 é o nosso marco na área farmacêutica. Quando eu escutei pela primeira vez a palavra consultório farmacêutico, Rafa, eu juro, eu não estava preparado para aquilo e eu ri. Eu falei, consultório? Mas a minha cabeça não conseguia enxergar. Isso foi mais ou menos ali 2008, 2007, 2008. Foi a primeira vez que eu. Mas é possível um farmacêutico ter um consultório? E eu queria saber, você se recorda a primeira vez que você escutou a possibilidade da gente entrar num consultório e fazer um trabalho farmacêutico dentro de um consultório? Inácio, a primeira vez que eu escutei falar de consultório farmacêutico foi numa revista. Se eu não me engano, foi um caderno de preço que veio de um sindicato. Uhum. E aí, um colaborador, que era uma pessoa assim, extremamente inteligente, mas extremamente culto também, mas muito cético com relação a muitas coisas, ele pegou, leu, né, de uma forma muito crítica e me entregou. Falou: o que que você acha disso aqui? Falei: isso aqui vai ser o futuro da farmácia. Eu tive uma percepção muito clara que aquilo ali, e era, quando eu vi aquilo ali, eu falei: gente, é isso que eu quero fazer. Caiu uma ficha tão grande, porque assim, eu já gostava de ajudar no balcão, eu já tinha essa habilidade né, de trazer um encantamento num atendimento, compreender das pessoas. Para o consultório vai ser só um local específico para fazer isso. Então, assim, isso me caiu uma ficha muito rápido. E logo que começaram os cursos de pós-graduação, uma das primeiras turmas que aconteceu aqui em Brasília, eu iniciei, porque eu tinha uma visão muito clara do que ia acontecer. É incrível. A minha loja que eu trabalhava na atualidade não tinha um consultório, não tinha nada assim que me remetesse a fazer, mas eu comecei as consultas na cozinha da farmácia. Olha. E não é mentira, comecei as consultas, o CFF implementou uma campanha de rastreio de diabetes no Uhum. Brasil todo. O Uhum. Centro-Oeste foi que mais captou, sobretudo as 4 drogarias São Rafael. O CFF veio fazer entrevista com a gente. Então, assim, eu fiz isso tudo na cozinha da farmácia e em outras lojas dentro da sala de injetáveis. Então, assim, eu tinha muita clareza, eu já via, eu sempre vi isso muito claro na mente. Então, para mim, acho que foi muito fácil implementar, porque eu já enxerguei lá na frente.
Incrível, né? Incrível. E uma coisa para a gente, né? Eu não vou deixar passar isso aqui de jeito nenhum. Essa capacidade de fazer com as condições que tem, não é? Então, quem vê hoje, pô, o consultório dela é lindo, viu, gente? É consultório mesmo, não é aquela cara de ambulatório, não, sabe? Um consultório. E quem vê hoje pode pensar, é fácil, né? Com essa infra aqui, não é? E a Uhum, que traz a realidade, eu amo isso, não poderia deixar isso passar batido de jeito nenhum. Então, 2013, a gente tem esse 585, 586, e a nossa profissão uhum, está uma reviravolta, né? E você nessa vanguarda. Hoje você tem a responsabilidade de gerir 4 farmácias junto com o Daniel. uhum. Sim. E, ao mesmo tempo, você consegue concatenar, equilibrar tempo para poder atender dentro do consultório. Como que é isso na sua rotina? Você divide, você tem uma faixa de horário que você atende? Como que é? Conta um pouquinho para gente. Então, eu geralmente eu organizo a minha agenda por horários que eu tenho disponibilidade para fazer as coisas, né? Então, eu coloco ali uma manhã e uma tarde, ou 2 manhãs e uma tarde, depende muito da demanda de atendimentos. E ainda assim, eu estou no balcão. Muitas vezes eu também vou para o balcão quando tem necessidade. Então, assim, por quê? Porque eu amo estar ali. Porque muitas vezes que eu estou no balcão, eu também consigo captar para dentro do consultório. Então, é assim aquele jogo de cintura, mas tem dado certo, tem dado super certo. Além disso, faço treinamento com a equipe, a minha equipe todinha é treinada por mim. Então, assim, já é uma demanda que eu preciso repassar para frente, porque a gente não dá conta de tudo, e a gente tem que saber ter maturidade para entregar, né? Falar assim, eu já fiz o que eu podia fazer, agora é seguir com outro profissional, mas organizo assim. E assim, essa disciplina que eu sempre tive, que o esporte me ensinou, me auxilia muito nisso, Inácio. Farmacêuticos, eles também atendem no consultório? Isso que eu ia falar. Não é o consultório que faz o farmacêutico clínico. Não é o consultório. O farmacêutico clínico, ele se torna farmacêutico clínico quando ele se incorpora disso. E ele é farmacêutico clínico com consultório ou sem consultório. Por quê? Porque tem farmacêuticos que têm um consultório e que eles não se internalizam disso. Então, assim, a primeira coisa é a virada de chave na mente. Clique. Girou. Eu tenho um consultório, eu vou atender. Eu não tenho um consultório, eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer. Entendeu? Então, dentro das lojas, tem 2 lojas já que tem 2 consultórios, ou seja, tem momentos que eu chego na minha loja que a minha sala já está ocupada com outro atendendo. Então, um farmacêutico atendendo, às vezes um estagiário fazendo ali uma glicemia, uma pressão, né? Que já foi orientado para isso, sobre a supervisão. E aí, as 2 salas sendo. Então, daqui a pouco, a minha sala, que também é consultório, vou ter que ir para outro lugar. Problema bom, né? Problema ótimo de resolver. Problema bom. E Rafa, eu, assim, te acompanho naturalmente, a gente está próximo, a gente trabalha junto. O que eu vejo, assim, que poderia, de alguma forma, contribuir para as pessoas é o seguinte: nem tudo são flores, né? Assim, muita coisa dá certo. Mas teve alguma coisa que você acha assim que, puxa, isso aqui foi um equívoco, pô, isso aqui deu errado, isso aqui eu penei até descobrir. Você consegue lembrar de algum momento assim que você precisou dar uma guinada, uma reviravolta? Teve algum momento baixo assim? Inácio, assim, implementar algo novo nunca é fácil. Imagina que eu tinha na época, hoje a gente está com 105 funcionários, mas na época a gente estava com uns 60. E 60 funcionários que tinham assim, 20, 30 anos, 25 anos de casa, e você mudar a chave dessas pessoas não é do dia para a noite, né? Então, esse processo de implementação, ele é muito dolorido para todo mundo e continua sendo. Eu ainda estou, né? Eu ainda vivencio isso com alguns colaboradores, assim, e é, né, persuasão, é mostrando que pode, é mostrando que vale a pena, porque o balconista também tem medo de passar os seus clientes. Eu sempre digo, né, para o farmacêutico, eu sempre digo, não se faz farmácia clínica sozinho. A farmácia faz farmácia clínica. Uhum. Quem vai limpar o chão sabe o que está sendo executado lá dentro. Eu atendo a pessoa da limpeza como se fosse minha cliente. Eu atendo os meus colaboradores para eles saberem o que eu faço. Né? E, sobretudo, a suplementação, a fitoterapia. Eu entrei nessa área porque eu vi um leque muito grande de possibilidades de que, poxa, eu precisava melhorar a qualidade de vida do meu paciente. Eu tenho um artifício, eu tenho uma artimanha para isso, eu tenho a suplementação que me auxilia nisso. Então, essa sacada, até eu entender que eu poderia auxiliar com uma coisa que fosse agregar para mim e para o meu paciente, foi um divisor de águas. Durante muito tempo, eu penei dentro do consultório, ficava ali 2 horas de consulta,
Mas assim, não via progresso na adesão do tratamento, não via progresso no tratamento do paciente, apesar da gente ajustar várias coisas, mas ainda assim não me trazia rentabilidade para o meu negócio e nem tinha essa adesão que eu gostaria que tivesse. Quando eu comecei a aprender a fazer uma anamnese bem feita, quando eu iniciei a enxergar os exames laboratoriais como algo que não somente olhar dentro dos valores de referência e juntar isso tudo para fazer uma consulta bem feita, aí foi a virada de chave total. Aí, assim, hoje os, os balconistas, as próprias pessoas já indicam para a gente porque sabe que o nosso trabalho é diferente, entendeu? Uma curiosidade, você tem procura espontânea pelo Hoje serviço? em dia já tem. Hoje em dia já tem. E justamente por isso que eu fui para a rede social. Eu falava assim, eu via muita gente falando, né, de saúde, de suplementação. Eu falei, gente, o que que essa pessoa é? Assim, às vezes, não querendo mal dizer a pessoa, mas assim, não tem o conhecimento que eu tenho. Por que que eu não estou na rede social? Então foi Hum. essa virada de chave que eu falei, eu preciso me posicionar para as pessoas saberem quem é a Rafaela farmacêutica, que tem conhecimento, que estuda. E aí foi nesse sentido, assim, de buscar a promoção mesmo da saúde, fui para a rede social para mostrar isso, para atrair, então, clientes. Hoje já temos procura espontânea, hoje já tem pessoas que chegam na farmácia querendo nossos atendimentos, hoje os nossos colaboradores nos indicam para os nossos atendimentos, a rede social também faz isso, então, assim, já existe um movimento bem grande dentro da farmácia com relação a isso. Eu vou documentar aqui que nós estamos gravando isso, gente, em setembro. Hoje é 5 de setembro de 2024. Porque a internet tem essas vantagens. Vai que alguém escuta isso daqui 20 anos, 30 anos, Uhum. e aí é normal, todo lugar é um consultório farmacêutico. Só que hoje, mesmo sendo depois de 11 anos da 585 e 586, a gente está numa fase em que absolutamente a maioria das pessoas não sabem que um farmacêutico pode ter um consultório, elas não sabem, se sabe que tem um consultório, ela ainda não percebeu a diferença que isso pode fazer na vida dela. Então a gente tem Uhum. as bandeiras aqui de, né, o farmacêutico é o guardião do tratamento, não existe farmácia sem farmacêutico, a gente levanta a bandeira de que todo mundo merece ter um farmacêutico, né, para cuidar de Chamado seu. si. A gente levanta essas bandeiras. Talvez daqui a um tempo isso pode ser chover no molhado. Então, não sei em que momento da vida você vai escutar isso. Estamos hoje comendo poeira no consultório e a Rafaela está trazendo para a gente um exemplo que eu posso chamar aqui um exemplo de vitória, um exemplo de êxito, ao passo de que começa a ter uma procura espontânea. Olha, eu sei que aqui existe, eu sei que vocês fazem, e sei lá, eu quero agendar, né? Eu quero um farmacêutico. Inácio. Assim. Isso é incrível. A gente trabalha em uma das nossas lojas, fica assim, aqui em Brasília é muito assim, né? A Rua das Farmácias. Tem em Brasília e aqui no Gama não é diferente. A gente fica perto do hospital do Gama e aí tem uma rua assim de 10 farmácias, mais ou menos. Nós colocamos a empresa lá e hoje o pessoal das outras lojas nos indicam. Não, vai lá na São Rafael que lá tem farmacêutico que vai te resolver isso para você. Ela tá bem Então, resolvido. vai lá que eles sabem de tudo isso aí. Pode ir lá que bom, as outras farmácias nos indicam. Então, olha só como é que a gente já está, né? E é o posicionamento que foi o que aconteceu. E eu não posso deixar de destacar também uma coisa muito importante, que foi sempre o apoio que eu tive do meu irmão com relação ao consultório. Ele não é farmacêutico, Dani é formado em educação física, sempre trabalhou na administração, mas eu me lembro como se fosse hoje. Ele, Rafa, assiste essa live aqui, eles estão falando de um tal de consultório farmacêutico. Então, assim, ele já nessa vontade de implementar e falar, isso é o futuro, investe nisso. Então, ele sempre me deu, assim, mesmo quando não tinha rentabilidade, a gente não fazia nem centavo, só tinha gastos, ele vai, porque isso é um trabalho de formiguinha, isso vai dar certo. Daqui 10 anos, isso é o futuro. Então, ele sempre me apoiou com relação a isso. Então, me dá força, né? Não deixa de me dar força, mas, ao mesmo tempo, não tem só o lado bom, te põe de um lado, mas assim também não quer investir tanto, também vamos cercar, vamos reduzir, porque não está dando rentabilidade ou não. Então, não é para investir? Vamos investir de verdade, né? Capacita profissional, leva para congresso, dá pós-graduação, faz curso. Então, se é para investir, eu gosto de fazer um negócio muito bem feito. Então, não posso deixar de falar da importância desse olhar que ele teve, muito futurística, nessa visão de futuro que ele teve e que a gente conseguiu implementar junto. Que maravilha. Rafa, uma pergunta introspectiva, hein? O que te move hoje? O que você está
feliz, está com gana, tá tão viva? O que tá. Qual Inácio, eu falei isso numa live. hoje da Rafaela para ela ter É, tanta vontade de fazer as coisas acontecerem? que me move? Nossa, eu tenho muita vontade de crescer. Eu sou uma pessoa assim ambiciosa, né? Não tenho ganância, mas eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu tenho vontade de fazer uma rede de farmácias. Eu tenho vontade assim eu falo para os meus colaboradores, nós vamos ser tão bons, tão bons, tão bons ao ponto do Fantástico vir aqui querer saber o que acontece nessa farmácia aqui, porque é tão bom e tão bem falado, né? Então, Não só Tadeu, já fica aí, Tadeu, ó. Vou marcar ele aqui embaixo, quem sabe? Hã? Ó que matéria, então, hein? o que Farmácia melhor é isso. o que me move é o crescimento, assim, como ser humano, eu, assim, hoje em dia eu tenho paixão pelo meu autodesenvolvimento e o crescimento profissional e o crescimento das outras pessoas, isso é uma coisa que sempre me moveu. Eu não gosto de crescer sozinha. Quem está do meu lado sabe disso e que eu levo todo mundo comigo. Então, se eu estou crescendo, tem gente crescendo junto comigo. E eu sou prova viva disso, porque a gente fez um evento em Brasília em Março. março desse ano, e eu fiquei preocupadíssimo. Eu falei, Rafaela, ficou alguém na farmácia? A Rafaela levou boa parte do time pro evento, e não era um evento de uma hora, né? Era uma imersão de 2 dias, e foi o time inteiro, sábado e domingo inteirinho e tal. Então, eu sou prova, como se diz, ocular, né? Uhum. Que a Rafaela faz isso mesmo. Recentemente, você estava em BH, que eu vi você em congresso, tinha gente com você. Não faz Uhum. muito tempo, talvez coisa de um mês. Você estava aqui em São Paulo também com gente do seu time. Então, pessoal, Sempre. isso é uma coisa assim instituída na É. farmácia. A Rafael e o Daniel, eles acreditam muito. Não é nem a questão do investimento, né? Mas, sobretudo, acreditar. Se a gente estiver bem informado, a gente está mais bem preparado para as mudanças que estão acontecendo a todo momento, né? Então, certamente, Certeza. essa receita toda aí tem essa atenção, esse cuidado com a educação. Agora é o seguinte, entendemos o que te move, né? E o que, por alguma razão, tira a Rafaela do sério? O que faz você, dentro do trabalho, ficar brava? Ou não, você. Não tem, não. Eu já fui muito mais brava, né? Hoje em dia eu tô mais serena. Tô tentando me Boa. lapidar aos pouquinhos, mas a ingratidão, sabe, Nácio? Ainda passo por momentos assim de, poxa, tenho feito, a gente faz, reconhece, valida as pessoas, e ainda assim, ao momento de ingratidão, né? E vai acontecer, não depende de mim, depende do outro, mas a ingratidão ainda me deixa muito triste mesmo, é uma coisa que eu preciso ainda lapidar em mim. Qual que é o grande desafio hoje, Rafa? Ah, com certeza são as pessoas. Com certeza hoje é ter um time coeso, ter um time que, por mais que a gente faça, parece que está sempre faltando algo, a gente nunca está satisfazendo, né? Pelo menos a maior parte do grupo. Apesar de ser um grupo, apesar de ser um grupo coeso, assim, muito grande e com muitas pessoas que têm muito bastante tempo, as pessoas hoje estão assim, tão diferentes, Uhum. estão diferentes. Então, a grande dificuldade hoje, a todo lugar que a gente vai, são as pessoas, Time, né? o Uma, time. uma coisa interessante, um conceito interessante, eu aprendi isso com o César. César, um beijo para o César aí, César Carvalho, nosso, nosso mentor de prosperidade e finanças. E o César me apresentou um conceito que se chamava marcador, se chama, né? Marcador de rota. São Uhum. episódios, Rafa, que vão acontecendo e que trazem para a gente a informação de que ó, você está no caminho, você está no caminho que você escolheu e tal, né? E uma maneira de você interpretar esses marcadores de rota é quando você entende algumas vitórias. Parecem às vezes pequenas, porém simbolizam muito. Tem alguma vitória que você fala, puxa, Inácio, o fato disso ter acontecido representou alguma coisa e a gente seguiu, ou se, ali eu teria parado? Você se lembra de alguma coisa que você possa dizer assim, pô, isso aqui foi um símbolo importante para seguir, quer seja na farmácia, quer seja na hora que você vai migrar da educação física para a farmácia. Teve um momento que você saiu da empresa e depois volta, enfim. Sim. É, na busca
na busca de quem eu era, sabe, Inácio? Eu passei 10 anos, né, atuando totalmente com educação física e, assim, me abstive da farmácia, então voltei de uma forma, assim, mais tranquila e depois eu fui realmente tomando gosto por aquilo. E aí teve uma situação, pronto, eu lembrei de uma situação. Esse mesmo funcionário meu que tinha me entregue a revista falando do consultório farmacêutico e desdenhando de uma certa forma, ele, assim, ele era muito questionador. E aí teve um dia que eu fui falar algumas coisas para ele, né? Fui até muito ríspida. E nesse dia eu me empoderei da farmácia, coisa que eu não tinha feito até então. Então eu disse algumas coisas para ele, né? Que assim foi ríspido, mas que me deu assim um checkmate. Assim, é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar de conta disso que é meu. Então, nesse momento, caiu essa ficha. Teve um segundo momento também, que depois desse processo, né, que eu voltei para a farmácia com mais força, com mais ênfase, eu passei ainda alguns anos trabalhando na farmácia, na escola e ainda trabalhando em casa, porque por alguns motivos a gente decidiu não ter secretária com 2 filhos pequenos, tal. E nesse intervalo eu adoeci. Eu tive uma síndrome do pânico, né? Por estresse mesmo, por muita responsabilidade. Eu sou uma pessoa extremamente responsável. E eu adoeci, e nesse processo de adoecimento, né, nessa minha busca interior, eu mandei fazer os uniformes da loja. Hoje eu não estou de uniforme, mas assim, é uma peça que se eu precisar ir no shopping com ela, eu vou, porque eu me acho linda. Então o pessoal fala, nossa, você parece aeromoça, de tão bonito que é seu uniforme. Eu falei, pois é. E eu desenhei o uniforme. No dia que eu desenhei aquele uniforme, que esse uniforme chegou e eu coloquei, assim, a educação física tinha ficado para trás naquele dia. Então, assim, eu tinha certeza que o meu legado seria lá dentro. Então, foram esses 2 momentos. Quando eu me empoderei da farmácia, é minha, e ele me entregou a chave da farmácia. Toma, a farmácia é sua, fica com ela. Eu estou indo embora. Então, ele pediu demissão por conta né, descompasso que a gente teve um com o outro. E depois, no momento que eu me vesti com a blusa, já depois de doente, mas no processo de melhora, naquele dia, assim, eu ressurgi das cinzas. E daí, de lá para cá, foi só crescimento espiritual, emocional, profissional, e assim, tudo tem dado muito certo, graças a Deus. Mas nem sempre foi fácil. Caramba, essa eu não iria imaginar. E a grande importância que é, eu vou pegar uma mini parábola, né? Você ocupou sua cadeira, né? Você pegou a sua cadeira e falou: essa cadeira é minha. E às vezes, eu falo muito por mim, às vezes não tem mapa para isso. Eu não conheço. Se tem, eu não conheço. Ou seja, talvez a gente está postergando uma cadeira nossa que a gente nem percebeu que a gente está postergando, né? Uhum. Então, é tipo uma vitória de clareza junto com uma vitória de decisão, né? Clareza que você enxergou e a decisão que você foi lá e tomou. E realmente o uniforme, gente, é lindo. Depois entra no Instagram da Rafaela, vê. É muito bonito mesmo. Não é? A gente, Esses 2 momentos a gente pode ser foram bem uma fortes. educadora física, farmacêutica, mentora, empresária Sim. e alfaiate estilista. 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 Entra Por no um único momento da vida, eu fui estilista. Não tenho habilidade nenhuma, mas naquele Ah, momento eu decidi. você está numa farmácia, está achando seus uniformes michuruca, a coisa não está indo bem, contrate Rafael Antunes. Que maravilha, Mas, que maravilha. Agora, tem umas vitórias também, Rafa, que eu imagino que deve vir das pessoas que você assiste e cuida ali, né? No balcão a gente já tem muito retorno positivo daquela pessoa que volta com um bolinho, preparou um salgadinho pra gente, domingo à noite chega e leva uma pizza. Então a gente tem isso. No consultório, o trabalho é um pouco mais próximo, né? Tem uhum. algum, não sei, algum paciente, sem citar nomes, claro e tal, mas tem algum paciente inusitado ali que marcante? Eu tive porque ele faleceu, né? Ele era um idoso. Então, assim, desde que a gente começou a farmácia clínica nessa farmácia especificamente, que é onde eu fico mais, onde eu tenho o meu consultório, desde o início, né, a gente bateu muito na tecla assim do atendimento. A gente fez muito atendimento gratuito. Hoje em dia a gente não faz mais, somente em eventos. Mas ele sempre ele começou o atendimento conosco e ficou. Então ele vinha do médico, é um setor de clínicas, onde fica essas farmácias, onde é a nossa loja. Ele
Passava do médico, passava em frente às 10 farmácias e todo mundo conhecia ele. E todo mundo chamava, seu Luiz, entra aqui, vamos comprar conosco. Eu já tenho uma farmácia que eu vou comprar, é a farmácia da Rafaela. E ele não deixava por nada, né? Então, assim, foi cuidado pela gente, trouxe a esposa, a gente cuidou da esposa, cuidou do filho. Então, é um marco muito, muito assim, muito amoroso que eu tenho, né? Do início de tudo, que ele ficou conosco durante algum tempo. E hoje tenho vários pacientes, né, que mudaram a trajetória de vida por conta do nosso atendimento, né? Eu tenho um paciente que fala assim, Rafaela, depois que eu vim aqui, parece que eu passei por uma sessão de descarrego. O que você fez comigo? Eu só ajustei algumas coisas que estavam erradas. Assim, eu já tinha passado por vários profissionais, né? Não tinha estímulo, não acontecia o que eu desejava. E depois que eu vim aqui, continuo com acompanhamento até hoje. Então, assim, é muito bom fazer diferença na vida das pessoas. E isso também é uma coisa que me motiva muito. Que maravilha. Eu participei, Rafa, da implantação de alguns sistemas de fidelidade. E não só de sistema do ponto de vista tecnológico ali, informática, né? Mas ainda quando era papelzinho mesmo, sabe? Papel a espécie de um cartão que desse algum privilégio, ou um desconto especial, ou junta pontos, ou troca não sei o quê, enfim. Né? Saiu um estudo recente, 23, 24, da Unicamp, que é uma universidade bem conceituada que a gente tem no Brasil, que é estadual de Campinas, não é? Uhum. E ela trouxe o seguinte, eu não vou saber o número aqui exato, mas cerca de 70 a 80% das pessoas hoje têm algum tipo de cadastro em farmácia. Uhum. Vou pegar 70% que eu vou jogar para baixo, mas é mais de 70%. Tem algum tipo de cadastro. Porém, a esse número eu lembro certinho, 8,6% das pessoas que compram em farmácia tem uma farmácia que é fiel. Então, uma coisa é eu tenho um programa fidelidade. Só que eu tenho a fidelidade com a azul, com a roxa, com a vermelha, com a amarela. É meio infiel, né? Mas eu tenho Uhum. todas elas. Somente 8,6% tem uma farmácia. Igual o senhor Luiz, eu tenho Uhum. uma farmácia, eu tenho a minha farmacêutica e posso conhecer vocês. Mas na hora de tratar, é lá. Então, quando você faz um trabalho como esse, o que que eu fico vislumbrando? Você na sua farmácia não é mais 8,6. No seu mundo é 9, é 10%, é 11%, é 12%. Você vai cativando, vai cuidando, a pessoa, puxa, aí traz a esposa, traz o neto, os filhos, né? Então, você mexe nesses números, nesses ponteiros da, da real fidelidade, né? Uhum. O paciente é a farmacêutica, o farmacêutico dele ali. O atendimento farmacêutico, eu vejo muito isso, assim, o atendimento farmacêutico, ele tem muito esse poder, sabe, Inácio? E tem, infelizmente ainda tem farmacêutico que ainda não se apoderou disso, né? Até hoje, ainda não, 10 anos depois da 13021, ainda não se apoderou disso. Eu sempre digo, primeiro, o que fideliza é verdade. Eu bato sempre nessa tecla, o que fideliza é verdade. Então, eu ser verdadeiro, eu ser recíproco, eu vender realmente o que o meu cliente precisa, eu bato muito nessa tecla com a minha equipe toda, com farmacêuticos e com balconistas. Isso é que fideliza. Segundo, é quando eu trato o paciente, quando eu sento ele na minha mesa e eu consigo identificar coisas que ele nem pensaria em identificar. Por exemplo, o paciente chegou para comprar um Torcilax, estava reclamando de dor nas pernas. E aí eu treinei meu balconista lá, gente, ó, dor nas pernas, recorrente, olha o cadastro, a pessoa está comprando Torcilax direto, olha o risco, fala dos riscos dos anti-inflamatórios para eles, capacita a minha equipe para enxergar além da venda da caixinha. E aí descobre lá no consultório farmacêutico que esse paciente, por exemplo, sugerido lá para ele fazer um dímero D. E está com o marcador de dímero D lá em cima. Ou seja, a gente vai encaminhar esse paciente para o laboratório para fazer os outros exames de coagulação, todos os marcadores alterados, uma pessoa com risco de ter um AVC, de ter, né, um infarto. Então, essa pessoa ela nunca mais vai passar em outra farmácia, porque ela sabe que quem vai cuidar dela, quem tirou ela de uma situação muito pior, foi dentro daquela drogaria. Eu tenho situação de paciente que passou lá, que por conta de uma aferição de pressão, o farmacêutico identificou, você tem que ir ao hospital, vá ao hospital. Chegou lá, o cara fez uma cirurgia no coração. Então o paciente volta assim, ele não vai à farmácia, porque ele tem confiança total nas pessoas que estão ali. E não é só no farmacêutico, é na equipe toda. Eu sempre digo, farmácia clínica é feita por todo mundo, é a minha tecla que eu bato, né? A Então tecla, é, a tecla de se respeitar, não é? Agora, sim. Não Rafa, é fácil, tá? Instituir isso na cabeça das pessoas. Mas é um trabalho de todos os dias.
Uma pergunta. Quando que você se formou? 2012. 2012, 10 anos atrás. 12. 12 anos atrás. Imagina agora o túnel do tempo. Você vai pegar um DeLorean aí, não sei se você assistiu De Volta para o Futuro, não. Você pega aquele carro lembra do DeLorean? Aham. DeLorean, e você volta lá em 2012 e você está se vendo naquele ambiente de formatura, talvez feliz, talvez meio nervosa, talvez meio triste, porque também tem o lance, a faculdade acabou, né? Enfim, o que que te espera pela frente? Certamente pessoas que você ama e admira e respeita deveriam estar por ali, ou se não, junto com você naquele momento, vibrando e torcendo, né, por mais uma conquista e tal. E você chegando perto daquela menina que está se formando, não sei, 2012, talvez sua beca já tivesse já a faixa amarela, imagino eu, talvez ela já tivesse com a faixinha amarela, não sei se verde, mas imagino que tenha sido amarela. Foi amarela, você lembra? Foi, aham. Amarela. E você pudesse mandar uma mensagem para ela de 2024, chegar no pé do ouvido dela e falar: Rafa, Escuta o seu coração. Meu coração sempre me diz. E eu relutei em alguns momentos ainda por outras questões, né? Que não preciso falar, mas eu tive dificuldade de fazer esse movimento. Eu sentia no meu peito um amor muito grande pela farmácia, mas eu tive dificuldade de romper essa barreira também. Então, e assim, a nossa farmácia faliu, Inácio. Em 2007, a nossa farmácia veio à falência. Então, porque assim, gerir farmácia não é uma coisa, não é para amador. E hoje em dia mais ainda, né? Então, ter uma farmácia de 50 anos é querer viver nos anos 2000, 2020, como se fosse 1980. E fazer essa transição para a gestão, no caso do meu pai, foi muito difícil, né? Então, a gente faliu em 2007, pegamos dinheiro emprestado com todo mundo. Então, essa é uma coisa que meu pai sempre teve muito grande, foi de não dever ninguém. Se ele devesse um real que fosse, ele não dormia. Então, teve que pedir dinheiro emprestado para investir, para pagar funcionário. Nunca nenhum funcionário nosso assim teve pagamento atrasado. E fazer essa mudança também, voltar para a farmácia, numa farmácia também quebrada, não é fácil, né? Porque foi o momento que eu voltei, em 2012, 2013, eu voltei para a farmácia que ainda não estava estruturalmente com os pés firmes, mas apostar no atendimento, apostar no consultório, apostar na capacitação da equipe, apostar na capacitação do time de um modo geral. Isso fez total diferença para a gente viver o que a gente vive hoje, que é a realidade do consultório farmacêuticos, e ainda eu, né? Eu poder, como gestora ainda, lidando com um time de 100 pessoas, trabalhando diretamente com o time, trabalhando no consultório, ainda conseguir levar para mais farmacêuticos isso que eu faço. E que eu amo de paixão, né? Fazer isso, levar o Brasil afora, o atendimento farmacêutico. Eu recebi um parabéns essa semana de uma moça de laboratório, Rafaela, tá chegando um monte de farmacêutico aqui indicado por você. Eu falei, minha filha, eu vou fazer o consultório farmacêutico no Brasil todo, me aguarde. Que eu sou ousada e eu não brinco. é isso. Mas é muito bom. Eu fiz uma conta aqui. A farmácia ela foi inaugurada em 72, 73, Isso. Aham, 73. e já aí em Brasília ou no Gama. Já em Brasília. Já. Meu pai veio, ele era funcionário em outra cidade satélite, veio para o Gama, onde o Gama era só poeira e terra, assim, ninguém queria morar no Gama. Meu pai veio e trouxe a farmácia para cá com sociedade com a pessoa, e aí depois comprou essa sociedade, aí comprou o lote, comprou a outra loja. Era isso que eu estava vislumbrando, porque assim, eu passei a minha infância, década de 80, em Brasília. Todos os anos eu estava em Brasília. E era poeira. A gente está falando Muita. de 72, 73, a gente está falando de uma cidade com 10 anos de vida. Uhum. Então, era uma cidade que tá sendo construída até hoje, naturalmente, mas muito mais com 10 anos de vida. Ou seja, você passou por uma implantação com seu pai, que certamente não foi fácil. Não. Deve ter pegado pelo menos, eu fiz uma conta aqui, eu imagino pelo menos duas ou três moedas. Uhum. Crise, Não, passou por eu lembro da gente 50 crises. remarcar preço Marcação na mão, diária. de madrugada. Eu fiz isso quando eu era Ó, novinha.
A farmácia era toda de madeira, a gente ia de madrugada, Uhum. porque a inflação era gigante, então você comprava num preço, vendia no outro. Se ganhou muito dinheiro naquela época, muito. Farmácias faziam muito dinheiro. Hoje em dia, pra você fazer dinheiro dentro da farmácia, É outro jogo. muito trabalho, é muito outro jogo. Incrível. E passar por essas intempéries. Então, assim, Rafaela Antunes, em nome de todo mundo aqui da academia, em nome de quem estiver escutando a gente, que nossa mensagem de coração amarelo seja chegando em pessoas do bem que de alguma forma aproveitaram alguma palavra que você trouxe para a gente e tal. Eu quero do fundo do coração, né, agradecer para a gente estar junto nessa jornada, poder caminhar lado a lado. Vale a pena eu reiterar e trazer de novo. O trabalho que você faz é incrível. Eu recebo feedback de coisas que você faz, as pessoas sabem que a gente está junto, então eu recebo. É impressionante, senhoras e senhores, o que essa mulher é capaz e até onde ela vai para ajudar alguém. Não daria para relatar aqui, porque e isso é muito bonito, né? A vida real acontecendo. Parece que às vezes tem uma vida online, uma vida de Instagram. Cara, eu sou apaixonado pela vida, sabe? De cheiro de rua, Verdade. ombro a ombro. Então, assim, numa sala a dois, você cuidando de alguém. Eu não tenho dúvida de que você nasceu para isso. E com os seus programas, que isso é uma coisa super nobre, porque eu sei que você não precisa, eu sei que você faz porque você quer. Que é você pegar parte daquilo que você já entendeu que funciona e compartilhar com outros colegas farmacêuticos que, puxa vida, entendem também e sabem que podem fazer um trabalho sério e honesto e correto, sendo farmacêutico, clinicando, fazendo as Uhum, suas consultas. E, então, assim, e a gente está numa fase, Rafaela, de também construir o farmacêutico autônomo. De 2022 para cá, uhum, a gente tem mais essa possibilidade. Então, mais fortemente, a gente está com 2 anos dela, né? Eu fico imaginando sim. daqui a 8 anos, quando a gente estiver tipo, comemorando, né? 10 anos do farmacêutico autônomo, o quanto você não contribuiu com tantos e tantos colegas. Então, você honra a mim, você honra a todos os farmacêuticos, você honra a sua família, né? E a gente é muito feliz por ver histórias e pessoas como você. Então, muito obrigado por quem você é. Continue, eu sei que vai continuar semeando bem, semeando coisas boas, ajudando as pessoas, construindo histórias maravilhosas, não é? Obrigada. Quem sabe daqui uns 5 anos ou algum tempo a gente possa regravar e contar o que aconteceu nesse inteirinho, né? Pois é, quem sabe? A vida é E acelerada no 220, desencapado. Então, assim, gente, uma semana para Rafael representa às vezes um mês, 3 meses. Gente, viu? É, é verdade. eu quero agradecer, Inácio, né, por estar aqui, por poder levar minha mensagem, é sempre muito bom. Agradecer você, né, assim, por ser esse mentor que nos inspira a ser melhor, que nos inspira, que nos dá confiança. As pessoas precisam de mentores, né? E você tem sido assim, foi um divisor de águas na minha vida também. Saiba disso, tá bom? Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Valeu demais. Então, gente, ficamos por aqui. Beijo, abraço, até o próximo episódio e roda a vinheta.